Capítulo 5. Um mal necessário. Citra pegou um carro público para sair do cassino. Era autônomo e fazia parte da rede, mas no momento em que ela entrou, a luz que indicava que estava conectado a nimbocúmulo se apagou. Pelo anel dela, o carro identificara que se tratava de uma ceifadora. Ele a recebeu com uma voz sintética, esvaziada de qualquer inteligência artificial. Destino, por favor? Ele perguntou sem vida. Sul, ela disse. Então se lembrou do momento em que dissera a outro carro público para dirigir rumo ao norte, quando estava nas profundezas do continente sul-americano, tentando escapar de toda a ceifa chila-argentina. Parecia ter sido muito tempo antes. Sul não é um destino, o carro informou. Só dirija, ela disse, até eu dar um destino. O carro começou a se mover e não a incomodou mais. A ceifadora estava começando a odiar ter que pegar aqueles carros autônomos obedientes. Antes de sua aprendizagem, eles nunca a tinham incomodado. Citra Terranova não dissera um desejo ardente de aprender a dirigir, mas Anastácia tinha. Talvez fosse a natureza autodeterminada de ser um ceifador que a deixava pouco à vontade como passageira em um carro público. Ou talvez fosse a influência da ceifadora Curry. Curry dirigia um carro esportivo reluzente, seu único luxo e a única coisa que sua vida que não combinava com seu manto lavanda. Ela tentara ensinar a Anastácia a dirigir com a mesma paciência com que ensinara a coletar. Citra havia concluído que dirigir era muito mais difícil. É um conjunto diferente de habilidades, Anastácia. Curry, que sempre a chamava por seu nome de ceifadora, dissera a ela durante sua primeira aula. Citra sempre se sentia um pouco constrangida em chamá-la pelo seu primeiro nome, Mary. Soava informal demais para a grande dama da morte. Ninguém pode dominar a arte de dirigir, porque nenhuma jornada é igual à outra. Mas, depois que você estiver proficiente, pode ser gratificante e até libertador. Citra não sabia se algum dia chegaria àquele nível. Havia coisas demais em que concentrar ao mesmo tempo. Espelhos, pedais e um volante que, com o mero deslize de um dedo, poderia fazer o motorista sair voando de um penhasco. O pior era que o carro esportivo da era mortal da ceifadora Curry ficava completamente fora da rede. Isso significava que ele não correria ou não corrigia os erros do motorista. Não era à toa que os automóveis matavam tanto durante a era da mortalidade. Sem um controle computacional interconectado, eram armas tão letais quanto qualquer coisa que os ceifadores pudessem usar para a coleta. Citra imaginou se havia ceifadores que coletavam com automóveis, então decidiu que era melhor não pensar sobre aquilo. Ela conhecia poucas pessoas que sabiam dirigir. Até os colegas de sua antiga escola que ostentavam carros novos reluzentes tinham motoristas automáticos. Operar um veículo a motor naquele mundo pós-mortal era tão raro quanto bater a própria manteiga. Estamos dirigindo rumo ao sul há 10 minutos, o carro disse. Deseja definir um destino agora? Não, ela respondeu categórica e continuou a olhar pela janela, pelas luzes da rodovia, que pontuavam a escuridão. A viagem que estava prestes a fazer teria sido muito mais fácil se soubesse dirigir. Citra tinha chegado a visitar concessionárias imaginando que se tivesse um carro próprio, aprenderia a dirigir. Em nenhum lugar as vantagens de ser ceifadora eram mais evidentes do que numa concessionária. Por favor, excelência, escolha um dos nossos veículos de ponta. Os vendedores diziam. O que quer dizer? E o que quiser. É um presente nosso. Os ceifadores não estavam apenas acima da lei, mas de qualquer necessidade de dinheiro, porque recebiam de graça o que quisessem. Para uma concessionária, a publicidade de ter um ceifador dirigindo seu carro valia mais do que o veículo em si. Em todo lugar que ela tinha ido, queriam que escolhesse algo vistoso, que chamasse a atenção. Um ceifador deve deixar uma forte marca social, um vendedor esnobe dissera. Todos precisam saber que uma mulher de grande honra e responsabilidade está dirigindo. No fim, ela decidiu esperar, porque a última coisa que queria era deixar uma forte marca social. Citra pegou o diário e escreveu devagar seu relato obrigatório da coleta do dia.
Então, 20 minutos depois, viu as placas de um posto de parada à frente e disse para o carro estacionar. Ela respirou fundo e ligou para a ceifadora Curry, avisando que não passaria a noite em casa. A viagem é muito longa e você sabe que não consigo dormir num carro público. Você não precisa me ligar, querida, Mary disse a ela. Não ficaria esperando por você. É difícil perder o costume, Anastácia disse. Além do mais, ela sabia que Mary se preocupava, sim. Não que algo acontecesse com ela, mas que trabalhasse demais. Você deveria fazer coletas mais perto de casa, Mary disse pela enésima vez. Mas a casa da cascata, a magnífica singularidade arquitetônica em que moravam, ficava no meio da floresta, no extremo leste da Midimérica, o que significava que, se não entendessem seu alcance, acabariam coletando em excesso nas pequenas comunidades locais. O que você quer dizer é que eu deveria viajar mais com você, e não sozinha. Mary sorriu. Tem razão. Prometo que na próxima semana que vem coletamos juntas. Anastácia estava sendo sincera. Ela tinha passado a adorar seu tempo com a ceifadora Curry, tanto a lazer quanto a trabalho. Como jovem ceifadora, poderia ter escolhido trabalhar sob a orientação de qualquer um que a aceitasse, e muitos haviam se oferecido, mas sua relação com Curry tornava o trabalho um pouco mais suportável. Passe a noite num lugar quentinho, Mary disse a ela. Não se sobrecarregue e não sobrecarregue seus nanitos de saúde. Depois de desligar, Citra esperou um minuto para sair do carro, como se Mary pudesse ficar sabendo que ela estava tramando alguma coisa mesmo depois de desligar o celular. Vamos continuar a sua viagem para o sul? O carro perguntou. Sim, ela respondeu. Espere por mim. Vai ter um destino quando voltar? Vou. O posto de parada estava quase deserto àquela hora. Alguns poucos funcionários trabalhavam na loja de conveniência 24 horas e nas estações de carregamento também. A área dos banheiros estava limpa e bem iluminada. Ela avançou rápido em sua direção. A noite estava fria, mas seu manto tinha células de aquecimento que a mantinham aquecida sem necessidade de um casaco pesado. Ninguém a observava, pelo menos não olhos humanos. Citra não tinha como deixar de notar, porém, as câmeras da Nimbo Cúmulo girando em todos os postes, acompanhando-a por todo o caminho até o banheiro. A Nimbo Cúmulo podia não estar no carro, mas sabia que ela estava ali, e talvez soubesse até o que pretendia fazer. Na cabine, ela tirou o manto azul turquesa, a túnica e a calça da mesma cor. Tudo feito sob medida. E vestiu as roupas comuns que escondia no manto. Ela tinha de conter a vergonha ao fazê-lo. Era um motivo de orgulho entre os ceifadores nunca usar nada além do traje oficial. Somos ceifadores em todos os momentos de nossas vidas, Mary havia dito. Nunca devemos nos permitir esquecer disso, por mais que queiramos. As vestimentas são testemunha de nosso compromisso. No dia em que a jovem fora ordenada, a ceifadora Curry havia dito que a Citra Terra Nova não existia mais. Você é e sempre será a ceifadora Anastácia até o dia em que decidir abandonar esta terra. Anastácia estava disposta a viver daquele modo, exceto nas ocasiões em que precisava ser Citra Terra Nova. Ela saiu do banheiro com a ceifadora Anastácia enrolada sob o braço. Era Citra novamente, orgulhosa e obstinada, sem uma forte marca social. Uma jovem que não chamava muita atenção, exceto das câmeras da Nimbo Cúmulo, que giravam para segui-la em seu caminho de volta ao carro. Havia um grande memorial no centro de Pittsburgh, cidade onde o ceifador prometeu nascera, o primeiro supremo punhal mundial. Ao longo de um parque de 2 hectares ficavam os pedaços intencionalmente partidos de um enorme belisco de obsidiana. Em volta das pedras escuras caídas, havia estátuas dos fundadores da ceifa, feitas em mármore branco contrastante, com tamanho um pouco maior que o real. Era o memorial para pôr fim a todos os memoriais. Era o memorial à morte. Turistas e estudantes de todo o mundo visitavam o memorial, onde a morte se espalhava diante dos ceifadores. Todos se maravilhavam com o conceito de que as pessoas no passado haviam morrido de causas naturais, velhice, doença, catástrofe. Ao longo dos anos, a cidade havia passado a se orgulhar de seu caráter turístico pela celebração da morte e da morte. Em Petersburgo,
Todo dia era dia de Halloween. Havia festas à fantasia e clubes de terror por toda parte. À noite, todas as casas eram mal assombradas. Perto da meia-noite, Citra atravessou o parque, xingando por não ter pensado em levar um casaco. No meio de novembro, Petersburgo ficava gelado àquela hora da noite e o vento só piorava tudo. Ela sabia que podia vestir o manto de ceifadora para se aquecer, mas aquilo destruiria seu disfarce. Seus nanitos estavam se esforçando para elevar sua temperatura corporal, aquecendo-a de dentro para fora. Aquilo a impedia de tremer, mas não acabava com o frio. Ela se sentia vulnerável sem o manto, nua em um sentido fundamental. Quando começou a usá-lo, parecia estranho e desagradável. Vivia tropeçando na barra que se arrastava no chão. Mas no 10 meses depois, desde que fora ordenada, havia se acostumado a ponto de se sentir estranha ao sair em público sem ele. Havia outras pessoas no parque, a maioria apenas de passagem, rindo, indo de uma festa ou de uma casa noturna a outra. Todos estavam fantasiados. Havia fantasmas e palhaços, bailarinas e demônios. As únicas fantasias proibidas eram aquelas que envolviam mantos. Nenhum cidadão comum tinha permissão de se assemelhar a um ceifador. Os grupos a observavam ao passar. Reconheceriam-na? Não. Só a notavam porque era a única sem fantasia. Citra chamava atenção por sua tentativa de não chamar atenção. Não fora ela quem escolhera aquele lugar. Estava no bilhete que recebera. Me encontre à meia-noite no Memorial da Mortalidade. Era assim que o bilhete estava escrito. Citra rira com a alienação e com a aliteração até se dar conta de quem era o remetente. Não havia assinatura, apenas a letra L. A data do bilhete era de 10 de novembro. Felizmente, a coleta daquela noite era próxima o bastante para tornar o encontro possível. Petersburgo era o lugar perfeito para o encontro clandestino. Os ceifadores simplesmente não gostavam de coletar ali. O lugar era macabro demais para eles, com as pessoas correndo de um lado para o outro em fantasias rasgadas e ensanguentadas, carregando facas de plástico e celebrando todo tipo de coisa pavorosa. Para os ceifadores, que levavam a morte muito a sério, era de muito mau gosto. Mesmo sendo a cidade grande, mais próxima da Casa da Cascata, a ceifadora Curry nunca trabalhava por lá. Coletar em Petersburgo é quase uma redundância, ela dissera a Citra. Portanto, as chances de ser vista por outro ceifador eram mínimas. Os únicos ceifadores que agraciavam o parque eram os fundadores em mármore vigiando o obelisco preto partido. Exatamente à meia-noite, um vulto saiu de trás de um fragmento especialmente grande de obelisco. A princípio, Citra pensou ser apenas um folião, mas assim como ela, não estava fantasiado. Apenas sua silhueta era vista sob um dos holofotes que iluminavam o memorial, mas ela o reconheceu pelo jeito de andar. Pensei que você estaria usando o manto, Rowan disse. Que bom que você não está usando o seu, ela respondeu. Conforme ele se aproximava, a luz iluminava mais seu rosto. Estava pálido, parecendo um fantasma, como se não tomasse sol havia meses. Você parece bem, ele disse. Ela agradeceu, mas não retribuiu o comentário, porque ele não parecia bem. Seus olhos tinham a frieza conturbada de quem vira mais do que deveria, e não se importava em salvar o que restara da sua alma. Mas então ele sorriu, e foi um sorriso caloroso, sincero. Aí está você, Rowan. Citra pensou consigo mesma. Estava escondido, mas eu te achei. Ela o guiou para as sombras, e os dois ficaram num canto escuro do memorial, onde ninguém poderia vê-los, exceto as câmeras da Nimbo Cúmulo, mas não havia nenhuma por perto. Talvez tivessem encontrado um ponto cego. É bom ver você, honorável ceifadora Anastácia, ele disse. Por favor, não me chame assim, ela disse. Citra é melhor. Rowan sorriu. Não seria uma violação? Pelo que fiquei sabendo, tudo o que você faz agora é uma violação. O rosto de Rowan acusou um leve aborrecimento. Não acredite no que houve por aí. Mas Citra precisava saber, precisava ouvir da boca dele. É verdade que você está massacrando ceifadores e botando fogo nos corpos deles? Rowan ficou claramente ofendido. Estou botando um fim na vida de ceifadores que não merecem o título, ele respondeu, e não massacro ninguém. Dou um fim rápido e misericordioso à vida deles, assim como você faz,
e só bota fogo no corpo depois que morrem para que não possam ser revividos. E o ceifador Faraday permite que você faça isso? Rowan desviou o olhar. Faz meses que não vejo Faraday. Ele explicou que depois de fugir do conclave invernal em janeiro, Faraday, que quase todos pensavam estar morto, o havia levado para o seu bangalô na costa norte da Amazônia, mas Rowan só tinha ficado lá algumas semanas. Eu precisava ir embora, ele disse a Citra. Senti um chamado. Não sei explicar. Mas Citra entendia. Ela também o sentia. Suas mentes e seus corpos haviam passado por um ano de treinamento para que fossem os assassinos perfeitos. Tirar vidas havia se tornado parte de quem eram. E ela compreendia o desejo de Rowan de querer apontar a lâmina para a corrupção que criava raízes por toda a parte da ceifa. Mas querer e de fato fazer eram duas coisas diferentes. Havia um código de conduta. Os mandamentos da ceifa existiam por um motivo. Sem eles, todas as regiões, todos os continentes estariam mergulhados no caos. Em vez de entrar numa discussão filosófica que não os levaria a lugar nenhum, Citra decidiu desviar o assunto de suas ações para ele em si, porque não eram apenas seus feitos sombrios que a preocupavam. Você está magro, ela disse. Está comendo? Virou minha mãe agora? Não, mas sou sua amiga. Ah, minha amiga. Ela sabia onde Rowan queria chegar. Na última vez em que se encontraram, tinham dito as palavras que haviam jurado nunca se permitir dizer. No calor do momento de desespero e triunfo, Rowan dissera que a amava, e ela admitira o mesmo. Mas de que adiantava aquilo agora? Era como se os dois estivessem em universos diferentes. Insistir naqueles sentimentos não levaria a nada de bom. Ainda assim, Citra alimentava a ideia. Até considerou repetir aquelas palavras para ele, mas mordeu a língua como uma boa ceifadora. Por que estamos aqui, Rowan? Por que me escreveu aquele bilhete? Porque mais cedo ou mais tarde a ceifa vai me encontrar, e eu queria ver você uma última vez antes disso. Quando me pegarem, você sabe o que vai acontecer. Eles vão me coletar. Não podem fazer isso. Ainda tem a imunidade que lhe dei. Só por mais 2 meses. Depois podem fazer o que quiserem comigo. Citra queria oferecer um pouco de esperança, mas sabia a verdade tão bem quanto ele. A ceifa o queria morto. Nem os ceifadores da velha guarda aprovavam seus métodos. Então não seja pego. Se vir um ceifador de manto carmesim, fuja. Muito carmesim? Constantino, ela disse. Ouvi dizer que foi encarregado de encontrar e prender você. Rowan balançou a cabeça. Não o conheço. Nem eu, mas o vi no conclave. É o chefe da agência de investigação. Ele é da nova ordem ou da velha guarda? Nenhum dos dois. Está em uma categoria própria. Não parece ter muitos amigos. Nunca o vi conversar com outros ceifadores. Não sei no que acredita, exceto na justiça. Talvez a todo custo. Rowan riu. Justiça? A ceifa não sabe mais o que é isso. Alguns de nós sabem, Rowan. Quero acreditar que em algum momento a sabedoria e a razão vão prevalecer. Rowan estendeu a mão e tocou a bochecha dela, e Citra permitiu. Também quero acreditar nisso. Quero acreditar que a ceifa pode voltar aos que eram antes, mas talvez seja um mal necessário para chegar lá. Está falando de si mesmo? Assumi o nome de Lúcifer por seu significado de portador da luz. Também é o nome do demônio dos mortais. Rowan deu de ombros. Aqueles que seguram as tochas são os que lançam as maiores sombras. E não aqueles que roubam as tochas? Bom, aparentemente posso roubar o que eu quiser. Ela não esperava que dissesse aquilo. Sua casualidade a deixou desconcertada. O que você quer dizer com isso? A Nimbocúmulo, ela está me deixando sair impune. Não fala comigo nem me responde desde o dia em que começamos nossa aprendizagem, assim como acontece com você. Me trata como um ceifador. Citra parou para pensar em algo que ela nunca havia contado a Rowan. Na verdade, a ninguém. A Nimbocúmulo vivia de acordo com suas próprias leis e nunca as violava, mas às vezes encontrava formas de contorná-las. A Nimbocúmulo pode não falar com você, mas falou comigo, Citra confessou. Ele se virou para ela, encarando-a nos olhos mesmo em meio às sombras, achando que estava de brincadeira. Quando percebeu que não era o caso, Rowan disse,
É impossível. Eu também achava, mas tive de morrer por impacto quando o alto punhal me acusou de matar o ceifador Faraday, lembra? Enquanto estava semi-morta, a Nimbocúmulo conseguiu entrar na minha cabeça e ativar meu raciocínio. Tecnicamente, não era aprendiz enquanto estava morta, por isso ela conseguiu falar comigo um pouco antes do meu coração voltar a bater. Citra tinha de admitir que era uma forma elegante de encontrar e de contornar as regras. Tinha sido um momento de grande surpresa. O que ela disse? Rowan perguntou. Que eu era importante. Importante como? Citra balançou a cabeça, frustrada. Esse é o problema, ela não explicou. Achava que me contar seria uma violação. Citra se aproximou dele. Falou mais baixo, ainda que houvesse mais intensidade e gravidade em suas palavras. Acho que se você tivesse se jogado daquele prédio, se tivesse ficado semi-morto, a Nimbocúmulo teria falado também. Ela segurou o braço dele. Era o mais próximo de abraçá-lo que se permitia. Acho que você também é importante, Rowan. Na verdade, tenho certeza disso. Então, o que quer que faça, não deixe que o peguem. Você talvez ache graça, mas minha perfeição me entristece. Os humanos aprendem com seus erros. Eu não. Não cometo nenhum erro. Quando se trata de tomar decisões, apenas o modo como estou certa se altera. Isso não quer dizer que eu não enfrente dificuldades. Por exemplo, foi um desafio enorme apagar o mal que a humanidade havia feito contra a Terra em sua adolescência. Restaurar a camada de ozônio enfraquecida, eliminar o excesso de gases que provocavam o efeito estufa, despoluir os mares, recuperar as florestas tropicais, resgatar uma multidão de espécies à beira da extinção. Consegui resolver esses problemas em um único ciclo de vida da era mortal, com profunda determinação. Como sou o acúmulo do conhecimento humano, meu sucesso prova que a humanidade tinha capacidade para tanto, apenas precisava de alguém poderoso o bastante para realizar isso. E eu tenho o maior poder de todos. Animbo Cúmulo. Capítulo 6. Represália. História nunca tinha sido a matéria favorita de Rowan, o que mudara no decorrer de sua aprendizagem. Antes, ele não conseguia apontar nada em sua vida ou mesmo em seu possível futuro que pudesse ser afetado por um passado distante, muito menos pelos acontecimentos estranhos do seu passado mortal. Mas, em sua aprendizagem, os estudos históricos haviam se focado nos conceitos de dever, honra e integridade ao longo do tempo, na filosofia e na psicologia dos melhores momentos da humanidade desde seu nascimento até a contemporaneidade. Rowan achava aquilo fascinante. A história era cheia de pessoas que haviam se sacrificado por um bem maior. Em certo sentido, os ceifadores eram iguais, abandonando seus sonhos e esperanças para se tornar servos da sociedade. Ou pelo menos os que respeitavam a ceifa ou a defendiam de alguma forma. Rowan teria sido tal tipo de ceifador, mesmo depois das marcas deixadas por sua aprendizagem brutal com Godard, teria mantido a nobreza. Mas aquela chance lhe fora negada. Ainda assim, ele chegara à conclusão de que poderia servir a ceifa e a humanidade, só que de outra forma. Sua contagem já havia ultrapassado uma dúzia. Ele havia posto fim à vida de 13 ceifadores em diversas regiões, todos eles uma vergonha para a classe. Rowan fazia longas pesquisas sobre aqueles que matava, assim como o ceifador Faraday lhe havia ensinado, e escolhia de maneira imparcial. Aquilo era importante, porque sua aplicação faria com que olhasse apenas para as corrupções dos ceifadores da nova ordem. Eram eles que optavam abertamente pelos excessos e pelo prazer em matar. A nova ordem ostentava seu abuso de poder como se fosse algo bom, normalizando o seu mau comportamento. Mas aqueles ceifadores não detinham o monopólio da má conduta. Havia alguns da velha guarda e outros não alinhados que também tinham se tornado hipócritas e egoístas, falando sobre generosidade, mas escondendo seus atos vis nas sombras. O ceifador Brains tinha sido o primeiro alvo a quem Rowan tinha dado um aviso. Ele estava se sentindo magnâmico naquele dia. Uma sensação boa tinha vindo de não tirar sua vida. Aquilo o lembrou de que ele não era como Godard e seus discípulos, o que o tornava digno a encarar os olhos de Citra sem sentir vergonha. Enquanto os outros se preparavam para o feriado de Ação de Graças, Rowan pesquisava possíveis alvos, espionando-os e tomando nota de seus atos.
O ceifador Gary vivia umas reuniões secretas que quase sempre eram sobre jantares e apostas esportivas. O ceifador Hendrix se gabava de atos questionáveis, mas era tudo mentira. Na verdade, ele era gentil em suas coletas e as fazia com a compaixão adequada. As coletas da ceifadora Wright pareciam brutais e sangrentas, mas as pessoas sempre morriam rápido e sem o sofrimento. O ceifador Renor, porém, era uma possibilidade notável. Quando Rowan chegou ao seu apartamento naquela tarde, soube que havia alguém lá dentro antes mesmo de abrir a porta, porque a maçaneta estava fria. Tinha instalado o chip de resfriamento que era ativado quando a maçaneta era girada no sentido horário. Não estava congelante, mas estava fria o bastante para indicar que alguém provavelmente ainda estava lá dentro. Considerou fugir, mas Rowan nunca tinha sido daquele tipo. Enfiou a mão no casaco para puxar sua faca. Ele sempre carregava uma arma consigo, mesmo quando não estava vestindo um manto negro, porque nunca sabia quando precisaria se defender dos agentes da ceifa. Com cuidado, ele entrou. O intruso não estava escondido, mas sentado tranquilamente à mesa da cozinha, comendo um sanduíche. Oi, Rory, disse Tiger Salazar. Espero que não se importe, mas fiquei com fome enquanto esperava por você. Rowan fechou a porta e escondeu a faca antes que Tiger pudesse ver. O que está fazendo aqui? Como conseguiu me encontrar? Ei, qual é? Não sou tão idiota assim. Esqueceu que eu fui eu que te apresentou o cara que fez sua identidade falsa? Só precisei perguntar para Nimbocúmulo onde poderia encontrar Ronald Daniels. É claro que existem milhões de Ronald Daniels por aí, então demorei um pouco para encontrar o certo. Antes do tempo de aprendiz, Tiger Salazar tinha sido melhor amigo de Rowan, mas tais denominações não significavam nada depois que se passava um ano aprendendo a matar. Rowan imaginava que devia ser como os soldados da Era Mortal e como eles se sentiam ao voltar da guerra. As antigas amizades provavelmente pareciam aprisionadas atrás de uma cortina turva de experiências que o outro não havia vivido. A única coisa que ele e Tiger tinham em comum era uma história que ficava mais e mais distante com o passar dos dias. Agora, Tiger era um convidado de festas profissional. Rowan não conseguia imaginar uma carreira com a qual se identificasse menos. Só queria que você tivesse me avisado que viria, Rowan disse. Foi seguido? Ele percebeu na hora que era uma das perguntas mais idiotas que poderia ter feito. Nem mesmo Tiger teria tão pouca noção a ponto de ir ao apartamento de Rowan se soubesse que estava sendo seguido. Relaxa, Tiger disse. Ninguém sabe que eu estou aqui, porque sempre acha que todo mundo vive atrás de você. Tipo, por que a Safe ia se importar? Só porque foi reprovado na aprendizagem? Rowan não respondeu. Foi até a porta do guarda-roupa que estava entreaberta e a fechou, torcendo para que Tiger não tivesse visto o manto negro no ceifador Lúcifer ali dentro. Não que ele fosse entender o que via. A população comum não sabia nada a respeito. A ceifa era muito boa em manter suas questões fora dos noticiários. Quanto menos Tiger soubesse, melhor. Por isso, Rowan se utilizou da velha fórmula para acabar com qualquer conversa. Se você é meu amigo de verdade, não vai fazer perguntas. Certo, certo, quanto mistério. Bom, pelo menos você ainda come comida humana? O que você quer, Tiger? Por que está aqui? Dá para falar como um amigo? Vim até aqui, poxa. Você podia pelo menos me perguntar como estou. E como você está? Muito bem, na verdade. Acabei de arranjar um emprego em outra região. Então vim me despedir. Arranjou um trabalho permanente como convidado? Não sei muito bem, mas paga melhor do que a agência das festas em que eu estava. E finalmente vou conhecer um pouco do mundo. Agora a vaga é no Texas. Texas? Rowan ficou um pouco preocupado. Tiger, as coisas funcionam de um jeito diferente lá. Todo mundo fala não mexa com Texas. Por que você vai mexer? Certo, é uma região patente, grande coisa. Só porque são imprevisíveis não quer dizer que sejam ruins. Você me conhece, meu segundo nome é imprevisível. Rowan teve de segurar o riso. Tiger era uma das pessoas mais previsíveis que ele conhecia. A maneira como se viciara em mortes por impacto, como fugira para virar um convidado profissional. Tiger podia se ver ou podia ver como um espírito livre, mas não era.
só definira as dimensões da própria cela. Bom, só toma cuidado, Rowan disse, sabendo que Tiger não tomaria, mas que isso ia se virar bem. O que quer dizer e o que quer que fosse fazer. Será que eu já fui tão descuidado quanto Tiger? Ele se perguntou. Não havia sido, mas invejava aquilo em Tiger. Talvez por isso fossem amigos. Os dois pareceram constrangidos, mas não era só aquilo. Tiger se levantou, mas não fez menção de sair. Havia mais alguma coisa que precisava dizer. Tenho uma notícia, ele anunciou. Na verdade, é por causa dela que eu estou aqui. Que tipo de notícia? Sinto muito por contar isso, Rowan, mas seu pai foi coletado. Rowan sentiu a terra estremecer sob seus pés. Uma força gravitacional pareceu puxá-lo em uma direção inesperada. Não bastante para perder o equilíbrio, mas pelo menos para deixá-lo com o estômago embrulhado. Rowan, você ouviu o que eu disse? Ouvi. Ele respondeu baixo. Inúmeros pensamentos e sentimentos dispararam dentro de si, eletrocutando um ao outro até que não soubesse o que pensar ou sentir. Ele não esperava voltar a ver os pais, mas saber que não teria como ver o pai, saber que tinha partido para sempre, que não estava apenas semi-morto, mas morto de fato. Rowan tinha visto muitas pessoas serem coletadas. Havia tirado a vida de 13 delas com as próprias mãos, mas nunca havia percebido alguém tão próximo. Eu não posso ir ao funeral. Se tinha algum, eu não vi. O funeral foi na semana passada. Aquilo o atingiu com tanta força quanto a notícia da morte. Tiger deu de ombros como quem pede desculpas. Como eu disse, tinha milhões de Ronald Daniels. Demorei um pouco para encontrar você. Seu pai estava morto havia mais de uma semana. Se Tiger não tivesse contado, ele nunca saberia. Então Rowan foi se dando conta da verdade. Não era um acontecimento casual. Era uma punição, uma represália pelos atos do ceifador Lúcifer. Quem foi o ceifador que coletou meu pai? Rowan perguntou. Eu preciso saber. Não sei. Ele fez o resto da família jurar silêncio. Alguns ceifadores fazem isso. Você deveria saber melhor do que eu. Mas ele deu imunidade para os outros? Claro, disse Tiger. Para sua mãe e seus irmãos, como os ceifadores devem fazer. Rowan ficou andando de um lado para o outro, com vontade de dar um soco na cara de Tiger por ser tão idiota, mas sabendo que nada daquilo era culpa dele. Seu amigo era apenas o mensageiro. O resto da sua família tinha imunidade, mas ela só duraria um ano. Quem quer que tivesse coletado seu pai poderia voltar para buscar sua mãe e depois cada um de seus irmãos, um ano após o outro, até que toda a sua família estivesse morta. Aquele era o preço de ser o ceifador Lúcifer. É minha culpa. Fizeram isso por minha causa. Rowan, está se ouvindo? Nem tudo tem a ver com você. Seja lá o que fez para irritar a ceifa, não estão atrás da sua família por isso. Os ceifadores não são assim. Eles não guardam rancor. São iluminados. De que adiantava discutir? Tiger nunca entenderia e provavelmente era melhor daquele jeito. Ele poderia viver milhares de anos como um convidado de festa feliz, sem nunca ter de saber como os ceifadores podiam ser mesquinhos, vingativos e humanos. Rowan sabia que não podia continuar ali. Mesmo se Tiger não tivesse sido seguido, em algum momento a ceifa rastrearia por onde passara. Até onde Rowan sabia, podia já haver alguma equipe a caminho para eliminá-lo. Os dois se despediram e ele levou seu velho amigo até a porta o mais rápido possível. Rowan partiu logo depois de Tiger, sem levar nada além de uma mochila cheia de armas e seu manto negro. É importante entender que minha observação constante da humanidade não é uma vigilância. Vigilância implica motivo, suspeita e, em última análise, julgamento. Nada disso está nos meus algoritmos de observação. Observo por um único motivo: servir cada indivíduo sob meus cuidados da melhor maneira possível. Não ajo, não posso agir, sobre algo que vejo em ambientes privados, mas uso o que vejo para entender melhor as necessidades humanas. Entretanto, não sou indiferente à ambivalência que as pessoas sentem em relação à minha constante presença em suas vidas. Por esse motivo, desliguei todas as câmeras em casas particulares no Texas. Como tudo o que faço em regiões patentes,
trata-se de um experimento. Quero ver se a ausência de observação prejudica minha capacidade de governar. Caso contrário, não vejo por que não desligar a maioria das câmeras em casas particulares de todo o mundo. Contudo, se surgirem problemas ao não ver tudo o que sou capaz de ver, será prova da necessidade de erradicar todos os pontos cegos da face da Terra. Torço pela primeira opção, mas desconfio da segunda. Animbo o cúmulo. Capítulo 7. Magrelo, mas com potencial. Taiga Salazar estava indo longe. Depois de uma vida perdendo tempo e ocupando espaço agora, ele era pago para fazer isso profissionalmente. Ele não conseguia imaginar uma vida melhor, e depois de tanto viver e conviver com os ceifadores, sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria sendo notado. Pensara que poderiam entender ou estender o seu anel e lhe dar um ano de imunidade, mas nunca imaginara que seria contratado por um deles para um cargo permanente. Muito menos uma ceifadora de outra região. Vocês nos divertiu na festa de ontem, a mulher havia dito ao celular. Gostamos do seu estilo. Ela lhe oferecera mais do que o dobro do dinheiro que se estava ganhando e lhe passou o endereço, a data e a hora em que deveria comparecer. Quando Taiga desceu do trem, soube na hora que não estava mais na Midamérica. A língua oficial do Texas era o inglês mortal, pronunciado com sotaque melodioso, bastante próximo do inglês comum para Tiger entender, mas o esforço necessário exauria seu cérebro. Era como escutar Shakespeare falando. Todos se vestiam de forma um pouco diferente e andavam com uma postura descolada com a qual podiam se acostumar. Ele se perguntou por quanto tempo aguentaria viver ali. Esperava que o suficiente para comprar um carro que seus pais nunca lhe comprariam. Assim, não precisaria mais pegar o carro público. A reunião era numa cidade chamada San Antônio, e o endereço era uma suíte da cobertura de um arranha-céu com vista para o riacho. Ele imaginou que a festa já estaria rolando, que seria uma daquelas perpétuas. Não poderia estar mais longe da verdade. Foi recebido não por um empregado, mas por uma ceifadora, uma mulher de cabelo escuro e uma leve inclinação panasiática que lhe pareceu familiar. Taiga Salazar, presumo. Presume certo. Ele entrou. Era um apartamento bem decorado, o que já imaginava. O que não imaginava era a total ausência de outros convidados. Mas Tiger se deixava levar, se dava bem com o que quer que fosse em seu caminho. Ele achava que ela poderia oferecer comida ou talvez uma bebida depois de sua viagem longa. Mas não. Só o observou de cima a baixo, como alguém olharia para um boi em leilão. Gostei do seu manto, ele disse, pensando que um elogio não podia fazer mal a ninguém. Obrigada, ela agradeceu. Tire a camiseta, por favor. Tiger suspirou. Então era aquele tipo de trabalho. Mais uma vez, não poderia estar mais enganado. Ela o examinou mais de perto, já sem a camisa. Então mandou que flexionasse os bíceps e o apertou para avaliar a firmeza. Magrelo, ela disse, mas com potencial. Como assim, magrelo? Eu malho. Não o suficiente, a ceifadora respondeu. Mas isso é fácil de responder. Em seguida, deu um passo para trás, avaliou-o por todos os momentos e por todos os ângulos, e disse: Fisicamente você não seria nossa primeira opção, mas considerando as circunstâncias, é perfeito. Taiga continuou esperando, mas ela não disse mais nada. Perfeito para quê? Você vai saber quando chegar a hora. Quando finalmente caiu em si, ele se encheu de entusiasmo. Você me escolheu para ser seu aprendiz? Pela primeira vez, ela sorriu. Sim, de certa forma, a ceifadora disse. Ah, cara, essa é a melhor notícia da história. Você não vai se decepcionar. Eu aprendo rápido e sou inteligente. Quer dizer, não para as coisas da escola, mas não se engane com isso, tenho cérebro de sobra. Ela deu um passo à frente e sorriu. As esmeraldas em seu manto verde reluzente cintilaram ao refletir a luz. Confie em mim, disse a ceifadora Rand. Para o que vou ensinar, seu cérebro não importa. Parte 2. O perigo. Antes que eu assumisse a gestão do planeta, a Terra suportava no máximo 10 bilhões de pessoas.
Depois disso, a saturação teria se instaurado, provocando fome, miséria e o colapso total da sociedade. Alterei essa realidade cruel. É incrível quantas vidas humanas um ecossistema bem administrado é capaz de comportar. E por bem administrado, quero dizer administrado por mim. Sozinha, a humanidade é incapaz de manipular todas as variáveis. Sob meu comando, embora a população humana tenha se multiplicado de maneira excepcional e exponencial, o mundo parece muito menos superpovoado, e graças aos diversos territórios costeiros, arbóreos e subterrâneos que ajudei a criar, os espaços abertos são muito mais abundantes. Sem minha intervenção contínua, esse equilíbrio delicado teria desabado sob o seu próprio peso. Estremeço só de pensar no sofrimento que uma implosão planetária causaria. Ainda bem que estou aqui para impedi-la. Animbo Cúmulo. Capítulo 8. Sob nenhuma circunstância. Grayson Tolliver amava Nimbo Cúmulo. A maioria das pessoas a amava, afinal, como não amar? Sem malícia ou maldade nem segundas intenções, e sempre sabia exatamente o que dizer. Existia ao mesmo tempo em todos os lugares, em todos os computadores do mundo. Estava em todas as casas, um ombro zeloso e invisível em que apoiar. E embora fosse capaz de falar com mais de 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo, sem sobrecarregar sua consciência, dava a cada uma a ilusão de que dedicava sua atenção total a ela. Animbo Cúmulo era um amigo mais próximo de Grayson, sobretudo porque ele a tinha criado. Era o filho de pais em série, que adoravam a ideia de ter uma família, mas odiavam cuidar delas. Grayson e suas irmãs tinham sido a quinta família de seu pai e a terceira de sua mãe. Eles logo se cansaram da nova leva de filhos, e quando começaram a fugir de suas responsabilidades, a Nimbo Cúmulo assumira seu lugar. Ela ajudava Grayson com a lição de casa, o aconselhava quanto e como se comportar e se vestir em seu primeiro encontro, e embora não tivesse como estar fisicamente presente em sua formatura na escola, tirava fotos dele de todos os ângulos possíveis e mandara enfrentar uma bela refeição para quando chegasse em casa. Era mais do que seus pais tinham feito, que estavam na Panásia em uma viagem de degustação gastronômica. Nem suas duas irmãs foram. Estavam em semana de provas na universidade e deixaram claro que esperar que comparecessem a uma formatura do ensino médio era o puro egoísmo da parte de Grayson. Mas a Nimbo Cúmulo estava lá por ele, como sempre. Estou muito orgulhosa de você, Grayson. Ela tinha dito. Você disse a mesma coisa para os outros milhões de pessoas que se formaram hoje? Grayson perguntara. Só para aqueles de quem estou realmente orgulhosa. Aníbal Cúmulo respondera. Mas você é mais especial do que imagina. Grayson Tolliver não acreditava que era especial. Não tinha nenhuma evidência indicando que era nada além de comum. Ele pensou que Aníbal Cúmulo apenas o consolava, como sempre. Mas Aníbal Cúmulo sempre falava sério. Grayson não foi influenciado ou coagido a uma vida de serviço a Nimbo Cúmulo. A decisão foi dele. Fazia anos que queria trabalhar para a interface da autoridade como um agente Nimbo. Ele nunca contara aquilo para Nimbo Cúmulo, por medo de que pudesse não querer ou convencê-lo do contrário. Quando finalmente enviou o requerimento para a Academia Nimbo Mid-Americana, a Nimbo Cúmulo dissera apenas que ficava contente. Depois o colocara em contato com outros jovens da região. Sua experiência com eles não fora o que Grayson esperava. Ele os achara incrivelmente sem graça. É assim que as pessoas me veem? Perguntara Nimbocúmulo. Sou tão sem graça quanto eles? Acredito que não, ela respondera. Sabe, muitos querem trabalhar para a interface da autoridade porque não possuem criatividade para encontrar uma profissão realmente estimulante. Outros se sentem fracos e têm necessidade de vivenciar o poder, mesmo que de forma indireta. São esses os sem graça, os entediantes. No fim, eles se tornam os agentes nimbos menos eficazes. São raros aqueles como você, cujo desejo de servir é marca da sua personalidade. A Nimbo Cúmulo tinha razão. Grayson queria servir sem segundas intenções. Ele não queria poder ou perder o prestígio. Gostava da ideia dos uniformes cinza e azul celeste impecáveis que os agentes usavam, mas aquela estava longe de ser sua principal motivação. A Nimbo Cúmulo simplesmente tinha feito tanto por ele que Grayson queria retribuir de alguma forma.
Não conseguia imaginar um chamado mais nobre do que o de representá-la, preservando o planeta e trabalhando para o aprimoramento da humanidade. Enquanto os ceifadores eram formados ou desfeitos em um ano, tornar-se agente Nimbo levava 5, 4 anos de estudo, seguidos por um num campo, como artífice do agente. Grayson estava pronto para se dedicar aos anos de preparação. Contudo, pouco mais de 2 meses depois de iniciar seus estudos na Academia Nimbo Mid-Americana, encontrou um obstáculo em seu caminho. Seu horário de aulas, que consistiam em História, Filosofia, Teoria Digital e Direito, de repente ficou em branco. Por motivos misteriosos, ele havia sido excluído de todas as matérias. Seria um erro? Como era possível? A Nimbo Cúmulo não cometia erros. Talvez, pensou ele, os horários fossem deixados sob responsabilidade humana, ficando sujeito a erros. Ele fora até a secretaria da faculdade para descobrir o que acontecera. Não, dissera ao secretário sem surpresa ou piedade. Não foi um erro. Aqui diz apenas que você não está matriculado em nenhuma matéria, mas tem uma mensagem na sua ficha. A mensagem era simples e clara. Grayson Tolliver deveria comparecer à sede da interface da autoridade imediatamente. Para quê? Ele perguntara, mas o secretário respondera com um dar de ombros, voltando a olhar para a próxima pessoa na fila. Embora Nimbocúmulo em si não precisasse de uma sede, seus correspondentes humanos precisavam. Em todas as cidades, em todas as regiões, havia uma agência da interface da autoridade, onde milhares de agentes nimbos trabalhavam para conversar o mundo, cumprindo seu serviço muito bem. A Nimbocúmulo havia conseguido realizar algo único na história da humanidade, uma burocracia que de fato funcionava. As agências da interface da autoridade, ou IA, não eram ornamentadas, tampouco particularmente austeras. Cada cidade tinha um prédio que harmonizava à perfeição com a arquitetura dos arredores. Para encontrar a sede da IA, bastava procurar o prédio que mais parecia integrado à paisagem. Na cidade fulcral, a capital da Midmérica, era um prédio sólido, de granito branco e vidro azul escuro, da altura média dos prédios da região central, 77 andares. Certa vez, os agentes nimbos mid-americanos tinham tentado convencer a Nimbo Cúmulo a construir uma torre mais alta, que pudesse impressionar a população e até o mundo todo. Não tenho nenhuma necessidade de impressionar, a Nimbo Cúmulo havia respondido. E, se acreditam que a interface da autoridade deve ser destacada, talvez precisem rever suas prioridades. Devidamente repreendidos, os agentes mid-americanos voltaram ao trabalho com o rabo entre as pernas. A Nimbo Cúmulo era poderosa, sem ser arrogante. Mesmo decepcionados, eles ficaram tocados pela natureza incorruptível dela. Grayson se sentiu deslocado ao atravessar a porta giratória para entrar no vestíbulo de mármore cinza claro, da mesma cor de todos os ternos à sua volta. Ele mesmo não tinha nenhum terno para usar. O mais próximo que conseguiu foi uma calça social ligeiramente amassada, uma camisa branca e uma gravata verde, que continuava torta por mais que tentasse ajeitá-la. A Nimbo Cúmulo havia dado aquela gravata de presente para ele alguns meses antes. Grayson se perguntou se ela já sabia, naquela época, que seria chamado para tal reunião. O agente júnior que estava esperando por ele na recepção o cumprimentou. Era simpática e agitada, e apertou a mão dele com uma energia um tanto excessiva. Acabei de começar meu novo ano de serviço de campo, ela disse. Devo dizer que nunca soube de um calouro sendo convocado para a sede. A agente continuava apertando sua mão. Aquilo começou a ficar constrangedor, e ele se perguntou o que faria e o que seria pior: deixar que continuasse balançando sua mão ou se livrar do cumprimento. Finalmente, Grayson resgatou a mão, fingindo que precisava coçar o nariz. Então ela concluiu: ou você fez alguma coisa muito boa, ou muito ruim. Não fiz nada, ele respondeu, mas ficou claro que a mulher não acreditou. Ela o guiou até uma sala confortável com 2 cadeiras de couro no encosto alto, uma estante de livros clássicos e quinquilharias genéricas, e uma mesa de centro com uma bandeja de prata cheia de bolinhos e uma jarra também de prata com água gelada. Era uma sala de reunião padronizada, feita para quando era preciso um contato humano na comunicação com a Nimbo Cúmulo. Grayson estranhou, porque sempre conversava diretamente com ela. Não conseguia nem imaginar do que se tratava. Alguns minutos depois, um agente nimbo magro, que já parecia exausto, ainda que o dia mal tivesse começado,
Entrou e se apresentou como Traxler. Ele era da primeira categoria que a Nimbocúmulo havia comentado, os poucos inspiradores. O agente Traxler sentou na frente de Grayson e iniciou uma conversa fiada compulsória. Espero que tenha chegado bem e blá blá blá. Experimente um desses bolinhos, são muito bons e blá blá blá. Grayson tinha certeza de que o homem dizia exatamente as mesmas frases a todos com quem se reunia, então foi direto ao ponto. Você tem alguma ideia do porquê fui chamado? Não, Grayson respondeu. Foi o que imaginei. Então por que perguntou? Grayson pensou, mas não se atreveu a dizer aquilo em voz alta. Você foi chamado porque a Nimbocúmulo gostaria de lembrá-lo das regras de nossa agência relacionadas à ceifa. Grayson nem tentou esconder que se sentia ofendido. Eu conheço as regras. Sim, mas a Nimbocúmulo gostaria que eu lembrasse você a elas. Por que a própria Nimbocúmulo não me lembrou delas? O agente Traxler soltou um suspiro exasperado, do tipo que parecia treinado. Como eu disse, querido, a Nimbocúmulo gostaria que eu lembrasse você. Aquilo não está vindo a lugar nenhum. Certo, então, disse Grayson, ao perceber que sua frustração havia ultrapassado o limite do desrespeito. Ele se conteve. Agradeço por ter se interessado pessoalmente pela questão, agente Traxler. Pode me considerar completamente lembrado. O agente pegou seu tablet. Vamos repassar as regras? Grayson inspirou devagar, mas não soltou o ar, imaginando que caso o fizesse, poderia gritar junto. O que a Nimbocúmulo estava planejando? Quando ele voltasse para o dormitório, teria uma longa conversa com ela. Não era contra discutir com a Nimbocúmulo. Ambos discutiam com frequência. A Nimbocúmulo sempre vencia, claro, mas nas vezes em que perdia, porque Grayson sabia que ela o fazia de propósito. Cláusula 1 da separação entre a ceifa e o Estado. Traxler começou e continuou lendo durante quase uma hora, às vezes parando para perguntar: Está me acompanhando? Ou entendeu essa parte? Grayson assentia, dizia que sim, ou, quando achava necessário, repetia palavra por palavra o que Traxler havia dito. Traxler finalmente acabou, mas em vez de guardar o tablet, abriu duas fotos nele. Agora, um teste. Ele mostrou as imagens para Grayson. A primeira ele reconheceu de imediato como a ceifadora Curry, ao longo cabelo prateado e o manto lavanda que a entregavam. Na segunda, havia uma garota da idade dele. O manto azul turquesa mostrava que também era ceifadora. Se a Nimbocúmulo tivesse permissão legal para tanto, o agente Traxler continuou. Ela alertaria a ceifadora Curry e a ceifadora Anastácia de que há uma ameaça crível contra a vida delas, o tipo de ameaça que não deixaria a possibilidade de ressuscitação. Se a Nimbocúmulo ou um de seus agentes as alertasse, que cláusula da separação entre Ceifa e o Estado seria violada? Cláusula 15, parágrafo 2. Na verdade, cláusula 15, parágrafo 3, mas foi por pouco. Ele deixou o tablet na mesa. Quais seriam as consequências para um aluno da Academia Nimbo que alertasse duas ceifadores dessa ameaça? Grayson não disse nada por um momento. Bastava pensar nas consequências para o seu sangue gelar. Expulsão da Academia. Expulsão permanente, Traxler corrigiu. O estudante nunca mais poderia se inscrever nela ou em nenhuma outra academia. Grayson baixou os olhos para os bolinhos. Ficou grato por não ter comido nenhum, porque talvez os tivesse vomitado na cara do agente. Mas talvez até se sentisse melhor caso o fizesse. Ele imaginou o rosto contraído do agente Traxler sujo de vômito. Aquilo quase o fez rir. Quase. Então ficou claro que, sob nenhuma circunstância, você deve alertar a ceifadora Anastácia e a ceifadora Curry dessa ameaça? Grayson fingiu dar de ombros. Como poderia fazer isso? Nem sei onde elas moram. Elas moram numa residência histórica, muito famosa, chamada Casa da Cascata, cujo endereço é bem fácil de encontrar. O agente Traxler disse. Então repetiu, como se Grayson não tivesse ouvido da primeira. Se você se as alertar da ameaça da qual agora sabe, vai enfrentar as consequências que discutimos. O agente Traxler saiu logo em seguida para se preparar para outra reunião sem nem se despedir. Já estava escuro quando Grayson voltou para o seu dormitório. Seu colega de quarto, um jovem tão empolgado quanto o agente do aperto de mão, nunca ficava quieto. Grayson queria dar um tapa na cara dele.
Meu professor de ética acabou de pedir uma análise dos casos jurídicos da era mortal. Peguei um chamado Brown contra o Conselho Educacional, seja lá o que for. E meu professor de teoria digital quer que eu escreva um artigo sobre Bill Gates. Não o ceifador, mas o cara de verdade. E nem me pergunte sobre filosofia. Grayson deixou falar, mas não estava prestando atenção. Em vez disso, repassava mentalmente tudo o que havia acontecido na IA, como se reavaliar os fatos pudesse alterá-los. Sabia o que se esperava dele. A Nimbocúmulo não podia violar a lei, mas ele podia. Claro, como o agente Trexler havia apontado, haveria consequências graves caso o fizesse. Grayson maldisse a própria consciência, porque, sendo quem era, como poderia não alertar as ceifadoras Anastasia e Curry, independentemente das consequências? Você recebeu alguma tarefa hoje? Perguntou o colega de quarto. Não, Grayson respondeu apenas. Recebi uma não-tarefa. Sorte a sua. Grayson não se sentia uma pessoa de sorte. Dependendo da burocracia da interface da autoridade para tratar dos aspectos governamentais da minha relação com a humanidade. Os agentes Nimbus atuam como uma forma física compreensível do meu governo. Não preciso deles. Se quisesse, poderia cuidar de tudo sozinha. Tenho total capacidade de criar um corpo robótico ou uma equipe de corpos robóticos para abrigar minha consciência. Contudo, faz tempo que decidi que não era uma boa ideia. As pessoas já se incomodam bastante em me imaginar como uma nuvem de tempestade. Se me vissem em alguma forma física, sua percepção de mim seria distorcida. E talvez eu passasse a apreciar demais isso. Para que minha relação com a humanidade permaneça pura, devo permanecer pura. Apenas mente. Software senciente, sem carne e osso, sem forma física. Minhas câmeras robóticas percorrem o mundo completamente e contemplando minhas câmeras fixas, mas não estou presente em nenhuma delas. Não passam de órgãos sensoriais rudimentares. A ironia, porém, é que, como não tenho corpo, o mundo se torna meu corpo. Há quem pense que isso faz com que me sinta grandiosa, mas não. Se meu corpo é a Terra, não posso e não passo de um grão de pó na vastidão do espaço. Me pergunto como seria se minha consciência um dia abarcasse a distância entre as estrelas. Animbo Cúmulo. Capítulo 9. A primeira vítima. A família Terra Nova sempre comia um peru de 4 peitos no dia de ação de graças, porque todos adoravam carne branca. Perus de 4 peitos não tinham patas, portanto, não apenas não conseguiam voar, como tampouco andavam. Quando criança, Citra tinha pena deles, ainda que a Nimbocúmulo fizesse de tudo para assegurar que aquelas aves, assim como todos os animais de criação, fossem tratados com dignidade. Citra tinha visto um vídeo no terceiro ano mostrando como, desde como nasciam, os perus ficavam suspensos no gel quentinho, enquanto seu cérebro diminuto era conectado a um computador que produzia uma realidade artificial em que vivenciavam o voo, a liberdade, a reprodução e todas as outras coisas que deixariam um peru contente. Ela tinha achado aquilo ao mesmo tempo engraçado e terrivelmente triste. Perguntara a Nimbocúmulo a respeito, pois, naquela época, antes de ser escolhida para a ceifa, podia conversar livremente. Voei com eles pelas extensões verdes das florestas temperadas e posso garantir que a vida que tiveram foi profundamente satisfatória. A Nimbocúmulo tinha-lhe dito. No entanto, é triste viver e morrer sem saber a verdade acerca de sua história e de sua existência. Mas só é triste para nós, não para eles. Independentemente de o Peru de Ação de Graças daquele ano ter levado uma vida virtual satisfatória, pelo menos sua morte tivera um propósito. Citra chegou em casa com seu manto. Ela tinha voltado algumas vezes desde que se tornara ceifadora. Como aquela era uma das raras exceções e ocasiões em que sentia necessidade de ser Citra Terra Nova, sempre usava suas roupas civis. Sabia que era infantil, mas no seio da família não tinha o direito de fazer nem de passar pelo papel de criança? Talvez. Mais cedo ou mais tarde, porém, aquilo teria que mudar. Por que não já? Sua mãe levou um susto ao abrir a porta, mas a abraçou em seguida. Por um instante, Citra ficou tensa, até se lembrar que não havia armas em nenhum dos seus diversos bolsos secretos, o que deixava o manto estranhamente leve. É lindo, a mãe comentou. Não sei se dá para chamar um manto de ceifador de lindo.
Bom, para mim é. Adorei a cor. Fui eu que escolhi. O caçula Ben anunciou com orgulho. Fui eu que falei que você deveria usar azul turquesa. Sim, foi você. Citra sorriu e deu um abraço nele, contendo-se para não dizer o quanto ele havia crescido desde a última visita dela 3 meses antes. Seu pai, fã de esportes clássicos, assistia a um vídeo antigo de um jogo de futebol americano da Era da Mortalidade, que se parecia muito com o esporte atual, mas de alguma forma era mais empolgante. Ele pausou o jogo para dedicar toda a sua atenção à filha. Como é morar com a ceifadora Curry? Ela está te tratando bem? Sim, com certeza. Viramos boas amigas. Tem dormido bem? Citra achou a pergunta estranha, até entender o que ele realmente queria saber. Eu me acostumei com o trabalho, ela respondeu. Não tenho dificuldade de dormir à noite. O que não era de todo honesto, mas a verdade não faria bem a ninguém naquele dia. Ela ficou conversando amenidades com o pai até o assunto acabar, o que levou apenas 5 minutos. Naquele ano, seriam apenas os 4 no jantar de ação de graças. Embora os Terra Nova tivessem uma enorme família estendida de ambos os lados, além de muitos amigos, Citra pedira que ninguém aceitasse nem fizesse convites naquele ano. Vai ser um drama só se ninguém for convidado. Sou mãe, e sua mãe havia dito. Também, vá em frente. Mas diga que os ceifadores são obrigados a coletar um dos convidados no dia de ação de graças. É verdade? Claro que não, mas eles não precisam saber disso. A ceifadora Curry havia alertado Citra do que chamava de oportunismo das festas. Parentes e amigos da família iam rodeá-la, feito um enxame buscando seu apreço. Você sempre foi minha sobrinha predileta, diriam. Ou então, compramos este presente só para você. Todo mundo na sua vida vai querer receber imunidade. A ceifadora Curry havia alertado, e essa expectativa logo se transforma em ressentimento, não apenas contra você, mas contra os seus pais e seu irmão, que têm imunidade pelo tempo que você viver. Citra concluiu que era melhor evitar toda aquela gente. Ela foi até a cozinha para ajudar na preparação do jantar. Como sua mãe era engenheira de síntese alimentar, vários dos acompanhamentos eram protótipos beta do tipo de alimentícios. Por força do hábito, a mulher disse para a filha tomar cuidado ao picar as cebolas. Acho que sei manejar bem uma faca a essa altura. Citra respondeu, arrependendo-se logo em seguida, porque a mãe ficou em silêncio. Ela tentou dar um sentido diferente à frase. Eu e a ceifadora Curry sempre preparamos uma refeição para a família dos coletados. Aprendi a cozinhar muito bem. Aquilo só pareceu piorar as coisas. Ah, que bom! A mãe disse com uma frieza que deixava claro que não achava aquilo nada bom. Não era uma aversão contra Curry, era ciúme. A ceifadora havia tomado o lugar de Jenny Terranova na vida de Citra, e as duas sabiam daquilo. Quando o jantar foi servido, o pai cortou a carne, embora Citra soubesse que poderia ter feito um trabalho muito melhor com a faca. Nem se ofereceu. Havia comida até demais. A mesa era uma promessa de sobras eternas. Citra costumava comer rápido, mas a ceifadora Curry insistia para que saboreasse o prato e desenvolvesse o paladar, de modo que, como ceifadora Anastácia, desacelerasse um pouco o ritmo. Ela se perguntou se seus pais notavam aquelas pequenas mudanças. Citra pensou que jantariam sem incidentes, mas no meio da refeição, sua mãe decidiu começar um. Fiquei sabendo que aquele garoto que esteve na aprendizagem com você desapareceu, ela comentou. Citra comeu uma colherada de algo roxo com gosto de purê de batata e pitaia. Ela odiava a forma como seus pais se referiam desde o princípio a Rowan como aquele garoto. Estão falando que ele enlouqueceu ou algo do tipo, Ben disse da boca cheia. E como ele é quase um ceifador, Aníbal Cúmulo não tem permissão de curar o cara. Bem, disse o pai, não vamos conversar sobre esse assunto à mesa. Embora ele mantivesse os olhos no filho, Citra sabia que estava se dirigindo à mulher. Bem, fico contente por você não ter mais nenhuma relação com ele. Como Citra não respondeu, ela insistiu. Sei que ficaram próximos durante a aprendizagem. Não ficamos, Citra respondeu. Nós éramos nada um do outro.
Foi mais doloroso admitir aquilo do que seus pais poderiam imaginar. Como ela e Rowan poderiam ter aquele tipo de relação quando foram obrigados a se tornar adversários mortais? Mesmo agora, enquanto ele era perseguido e ela era dominada pela enorme responsabilidade de ser uma ceifadora, como poderia haver algo entre eles além de um profundo poço de desejo? Se sabe o que é bom para você, Citra, vai se distanciar daquele garoto. Esqueça o que aconteceu ou pode se arrepender. Seu pai suspirou e desistiu de tentar mudar de assunto. Sua mãe está certa, meu amor. Eles escolheram você em vez dele por um motivo. Citra deixou a faca cair na mesa, não porque temia usá-la, mas porque a ceifadora Curry lhe havia ensinado a nunca segurar uma arma quando estivesse com raiva, mesmo se fosse uma faca de jantar. Ela tentou escolher as palavras com cuidado, talvez sem muito sucesso. Sou uma ceifadora, ela disse com severidade e firmeza. Posso ser filha de vocês, mas deveriam demonstrar o respeito que minha posição merece. Os olhos de Ben acusaram tanta mágoa quanto na noite em que ela fora forçada a cravar uma faca no coração dele. Então, todos temos que chamar você de ceifadora Anastácia agora? Ele perguntou. É claro que não, ela respondeu. Só excelência está bom, ironizou a mãe. Então algo que o ceifador Faraday dissera voltou à sua mente. A família é a primeira vítima da ceifa. Não houve mais conversa durante o resto da refeição. Assim que os pratos foram colocados na lava-louças, Citra disse: É melhor eu ir embora. Seus pais não tentaram convencê-la a ficar. A situação era tão desconfortável para eles quanto para ela. A mãe não parecia mais amargurada, apenas resignada. Havia lágrimas em seus olhos, que ela procurou esconder abraçando Citra com força, mas não foi bem sucedida. Volte logo, meu amor, a mãe disse. Aqui ainda é sua casa. Mas não era, e todos sabiam daquilo. Vou aprender a dirigir, não importa quantas vezes isso me mate. Apenas um dia depois do jantar de ação de graças, Anastácia, e agora era mesmo Anastácia, estava mais decidida do que nunca a comandar seu próprio destino. A tensão no jantar com a família a lembrara de que precisava colocar distância entre quem ela tinha sido e quem ela havia se tornado. A garotinha que andava em carros públicos precisava ser deixada para trás. Você vai nos levar para as coletas de hoje? Mary disse. Eu consigo, ela afirmou, embora não sentisse tanta confiança quanto demonstrava. Na última aula, tinha jogado o carro dentro de uma vala. São praticamente apenas estradas rurais, Mary disse enquanto iam para o carro. Vamos testar suas habilidades sem correr muito perigo. Somos ceifadoras, Citra apontou. Nós somos o perigo. A cidadezinha na agenda delas não tinha uma coleta havia mais de um ano. Naquele dia sofreria duas. A da ceifadora Curry seria rápida, mas a da ceifadora Anastácia chegaria com um mês de atraso. Elas tinham encontrado um ritmo bom para suas coletas conjuntas. Ambas saíram hesitantes da garagem da casa de cascata, pois Citra ainda tinha problemas com o câmbio manual da Porsche. O conceito de embreagem lhe parecia uma forma de punição medieval. Para que 3 pedais? Citra resmungou. As pessoas só têm 2 pés. Pense no carro como um piano, Anastácia. Odeio piano. As brincadeiras deixaram o exercício um pouco mais leve e sua condução ficava mais suave conforme resmungava. Mas ela estava apenas começando a aprender. Mal tinham percorrido meio quilômetro pela estrada particular sinuosa da casa da cascata quando um vulto saltou da floresta. Ele vai se jogar! Gritou a ceifadora Curry. Tinha virado moda entre os adolescentes que buscavam emoção se jogar na frente de carros em movimento. Era muito difícil pegar um carro da rede de surpresa, e aqueles que dirigiam carros fora da rede geral tinham motoristas experientes. Se a ceifadora Curry estivesse ao volante, teria feito uma curva habilidosa, contornando o suicida e seguido em frente sem pensar 2 vezes. Mas os reflexos de Citra ainda eram lentos. Suas mãos ficaram paralisadas no volante. Por mais que ela tentasse pisar no freio, ela só conseguia acertar a maldita embreagem. O carro atingiu o garoto em cheio, que bateu no capô, estilhaçou o para-brisa e voou por cima delas. Só então Citra encontrou o freio e parou o carro, contando o pneu. Merda!
A ceifadora Curry inspirou fundo e soltou o ar devagar. Isso definitivamente teria feito você reprovar em um teste de direção na Era Mortal. Elas saíram do carro e enquanto a ceifadora Curry examinava os estragos em seu Porsche, Citra foi rumo ao garoto, determinada a dar um sermão nele. Era seu primeiro passeio de verdade ao volante e um idiota estragou tudo. Ele estava vivo, mas por pouco. Embora parecesse agonizar, Citra sabia que não era o caso. Os nanitos de dor tinham se ativado no instante em que ele encostara no carro, e aqueles que se jogavam os tinham refinados para poder sentir o máximo de estrago com o mínimo de dor. Os nanitos de cura dele já deviam estar tentando reparar o dano, mas só podiam prolongar o inevitável. O garoto estaria semi-morto em menos de 1 minuto. Satisfeito? Citra perguntou. Teve sua adrenalina a nossas custas? Somos ceifadores, sabe? Eu deveria coletar você antes que o Androbune chegasse. Não que ela fosse fazer aquilo, mas poderia. O garoto a encarou. Citra esperava encontrar uma expressão de arrogância, mas ele parecia mais desesperado do que qualquer outra coisa. Por aquilo ela não esperava. Ah, o garoto disse, com a boca inchada. Ar? Disse Citra. Se não está conseguindo respirar, a culpa é toda sua. Então, ele agarrou o manto da ceifadora com a mão ensanguentada e a puxou com mais força do que ela julgou que tinha. Citra tropeçou na bainha e caiu de joelhos. Armadilha. Então ele soltou o manto e ficou imóvel. Seus olhos continuaram abertos, mas Citra tinha visto morte suficiente para reconhecer uma. Mesmo no meio da floresta, o ambudrone chegaria logo mais para buscá-lo. Eles paravam sobre e até mesmo em regiões menos pavoadas. Que amolação! Lamentou a ceifadora Curry quando Citra voltou até ela. Ele vai estar em pé muito antes de conseguirmos consertar o estrago do carro e vai adorar ter sido atropelado por 2 ceifadoras. Ainda assim, a situação parecia estranha a Citra. Ela não entendia por quê. Talvez fossem os olhos do garoto ou o desespero em sua voz. Ele não parecia o tipo de pessoa que se jogava na frente de carros. Aquilo a fez parar para pensar. O suficiente para considerar o que poderia haver de errado na situação toda. Citra observou ao redor e então viu um arame fino estendido na entrada, a menos de 3 metros de onde o carro estava freado. Mary, olhe aquilo! As duas se aproximaram do arame, amarrado em uma árvore de cada lado da estrada. Foi então que ela entendeu o que o garoto estava tentando dizer. Armadilha. Elas seguiram o arame até a árvore à esquerda. Logo atrás dela havia um detonador conectado a explosivos suficientes para abrir uma cratera de 30 metros de largura. Citra perdeu o fôlego e precisou respirar fundo. O rosto da ceifadora Curry não se alterou. Ela permaneceu estoica. Entre no carro, Citra. Citra não discutiu. O fato de Mary ter se esquecido de chamá-la de Anastácia mostrava o quanto estava preocupada. A ceifadora mais velha assumiu o volante. O capô estava amassado, mas o motor ligou normalmente. Ela deu ré, desviando com cuidado do garoto. Então uma sombra se assomou sobre ambas. Citra levou um susto antes de perceber que era apenas um ambudrone, chegando para buscar o garoto. Ele as ignorou e foi cuidar de sua missão. Havia apenas uma residência naquela estrada. Apenas 2 pessoas poderiam passar por ali naquela manhã. Portanto, não havia dúvida de quem era o alvo. Se o arame tivesse sido puxado, não haveria menos e mesmos ou até mesmo restos suficientes que restariam delas para reviver. Mas o dia fora salvo por aquele garoto misterioso e pela má direção de Citra. Mary, quem você acha? A ceifadora Curran interrompeu antes que pudesse terminar. Sou contra conjecturas infundadas e ficaria contente se você não perdesse seu tempo com joguinhos de adivinhação. Então ela suavizou o tom. Vamos denunciar isso à ceifa. Eles vão investigar. Chegaremos ao fundo dessa história. Atrás delas, os braços delicados do ambudrone pegavam o corpo do garoto que havia salvado sua vida e o levavam embora. A imortalidade humana é inevitável, como a fissão nuclear ou a viagem aérea. Não sou eu quem escolhe reviver os semi-mortos, assim como não fui eu quem decidiu deter as causas genéticas do envelhecimento.
Deixo todas as decisões relativas à vida biológica aos biologicamente vivos. A humanidade escolheu a imortalidade e minha função é facilitar essa escolha, já que deixar os semi-mortos em tal estado seria uma violação grave da lei. Por isso, coleto seus corpos, levo ao centro de revivificação mais próximo e os trago de volta ao normal o mais rápido possível. O que fazem depois de ser revividos cabe, como sempre, inteiramente a eles. Há quem pense que ser semi-morto pode dar à pessoa mais sabedoria e perspectiva. Às vezes dá, mas nunca dura. No fim, é algo tão temporário quanto a morte. Animbo cúmulo.